Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula de quem do professor Jubilu. E hoje nesse nosso processo pedagógico, a gente vai falar sobre as doenças causadas por bactérias que mais aparecem no Enem. Vale sempre salientar que quando o assunto são as doenças, você sempre precisa saber quem é que causa, quem transmite e como a gente evita o contágio. É a trinca para você ter sucesso em qualquer doença que esteja no Enem. Primeiramente, a gente precisa lembrar que as bactérias, elas são seres procarióticos, ou seja, as bactérias, elas não possuem uma membrana envolvendo o material genético delas. Vale salientar que existem muitas bactérias que são importantes pra gente. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a galera pensa que bactéria só serve para causar doença. Olha só um exemplo. No nosso intestino vivem bactérias que nos ajudam a produzir vitaminas. Mas, obviamente, sempre tem aquelas que são dedo podre, ou seja, aquelas que nos causam doenças. E existem muitas doenças que são causadas por bactérias, como é o caso da hanseníase, botulismo, a tuberculose, o tétano, a meningite e a sífilis. E nesse momento eu quero chamar a tua atenção para a sífilis, porque ela tem grandes chances de aparecer no Enem, porque nesse momento a gente está vivendo no Brasil uma epidemia de sífilis. Só para você ter uma ideia, no período de 2010 a 2020, foram notificados um total de 784 mil novos casos de sífilis. E claro que vale lembrar que a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível que é causada pela bactéria Treponema pallidum. Os fatores responsáveis para o aumento dos casos de sífilis no Brasil são principalmente a falta de conhecimento sobre a gravidade dessa doença. E por incrível que pareça, a disponibilidade de um tratamento também faz com que as pessoas, transem no pelo, ou seja, sem camisinha. Ah, tem tratamento mesmo, então não tem problema, eu vou me arriscar. Um detalhe interessante é que muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta que estão com a sífilis. E aí, elas podem transmitir a doença para outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a sífilis, ela é uma doença que tem 3 estágios, sendo que o terceiro estágio é o mais grave de todos e pode causar sérias complicações no cérebro. Além disso, a gente ainda tem a sífilis congênita, que ocorre quando a mãe infectada pela bactéria transmite essa bactéria para o bebê durante a gestação. E isso pode causar o aborto espontâneo ou até mesmo a morte do bebê. E se ainda o bebê conseguir, por um milagre do destino, sobreviver, mesmo assim, ele pode ter várias complicações no desenvolvimento e até mesmo ficar surdo. Por isso, tome cuidado com essa doença, não só para o Enem, mas como também para a sua vida. Agora sim, o Jubão vai mostrar para você quais são as doenças bacterianas que já caíram no Enem. Começando por uma perguntinha assim, um pouquinho indiscreta. Você tem escovado os dentes direito? Tá passando aquele fio dental velho de guerra, hein? Ai, Chupão, por que você tá perguntando tudo isso? Eu tô te perguntando isso porque um dos assuntos relacionados a bactérias que mais aparece no Enem são justamente as cáries dentárias. E agora eu vou te mostrar direitinho como é que elas são formadas. Bora entender aqui então como é que acontece a formação da cárie. Então o que vai acontecer é que quando os restos alimentares se acumulam entre os dentes, as bactérias que estão vivendo na boca, elas começam a degradar esses alimentos, principalmente os açúcares. E quando as bactérias fazem isso, elas liberam um ácido. E esse ácido vai fazendo o que, vai corroendo as estruturas do dente, como é o caso do esmalte e da dentina, que são as partes mais mineralizadas do dente. Esse ácido, ele faz essa corrosão. E é a essa corrosão que nós damos o nome de cárie dentária. Tem um outro detalhe que é o seguinte, quando a pessoa não escova os dentes, o alimento vai se acumulando e as bactérias que vivem na boca, elas vão se prendendo nessas regiões e vão formando placas, que a gente chama de placas bacterianas ou também tártaro. Então, antes de vir a cárie, você tem a formação do tártaro e depois o ácido liberado por essas bactérias começa a causar
esses estragos no dente. Em 2010, o Enem perguntou qual era o principal fator que causava a cárie dentária. E eu espero que você já saiba, né, que o consumo exagerado de açúcares e a má higienização dos dentes é o que causa essa condição. Tranquilaço? Um detalhe interessante é que para que as infecções causadas por bactérias se instalem no nosso organismo, é preciso que o ambiente seja propício. Por exemplo, existem bactérias que só são capazes de sobreviver em ambientes sem oxigênio. E exatamente por isso elas são chamadas de bactérias anaeróbicas. Já aquelas que só sobrevivem em locais com oxigênio, elas são chamadas de bactérias aeróbicas. E ainda a gente tem bactéria, olha só que demônia, que ela sobrevive nos dois tipos de ambientes, ou seja, sem oxigênio e com oxigênio, e são chamadas de bactérias facultativas. Eu tô te falando isso porque o Enem, ele gosta de trazer questões onde ele destaca algum problema causado pelas bactérias, mas na verdade o que ele quer saber são as características dessas bactérias. Por exemplo, o Enem de 2010, ele trouxe uma questão que dizia que o uso prolongado de lentes de contato em condições precárias de higiene são fatores de risco para o estabelecimento de uma infecção chamada de ceratite microbiana, que é, na verdade, uma inflamação da córnea, que é a porção externa dos nossos olhos. Essa inflamação, ela ocorre pelo estabelecimento de uma infecção bacteriana, que vai causar vermelhidão e sensação de cisco no olho. Se não tratada, ela pode deixar a pessoa cega. Então perceba que essa questão de 2010, ela perguntava quais eram as características gerais do micro-organismo que favorecia o avanço das infecções nos olhos. Bom, bora lá, pensa aqui com o Jubão. Se você usar a lente de contato por muito tempo, isso vai fazer com que a oxigenação da córnea diminua e vai, obviamente, acabar facilitando a proliferação de bactérias anaeróbicas. Além disso, tem uma outra característica que deve ser destacada. As bactérias, elas se reproduzem assexuadamente por cisparidade, que basicamente é aquela reprodução em que uma bactéria fica se dividindo sem parar, né? Ela se divide em duas, e aí as duas se dividem novamente, e isso não acaba mais. Esse processo, ele representa um alto poder de reprodução, gerando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si em um curtíssimo espaço de tempo, o que, obviamente, vai facilitar o estabelecimento de uma infecção. Agora, existem doenças bacterianas que elas são provocadas pelos maus hábitos de higiene humana, porque nós, seres humanos, em termos gerais, nós somos bem porquinhos. E um desses problemas, obviamente, é o descarte inadequado de lixo. Uma dessas doenças que está relacionada com o acúmulo de lixo é a leptospirose, que foi a doença bacteriana que mais apareceu no Enem. Então presta muita atenção, porque essa doença você é obrigado a saber. Então aqui nós temos o ciclo da leptospirose, que é causada por uma bactéria conhecida como Leptospira. Essa bactéria aqui, essa danadinha, ela gosta de viver nos rins, principalmente nos rins, de roedores, como é o caso daquela nojenta do esgoto, a ratazana, e também dos camundongos. E ela fica ali. Quando esses animais urinam, e aí, por exemplo, quando tem uma enchente, essa urina desses animais, ela carrega a bactéria. E a enchente faz com que essa urina se espalhe. Se pessoas ou animais, como o caso dos animais domésticos e até mesmo animais silvestres, entrarem em contato com essa urina do roedor contaminada, eles também vão adquirir a bactéria e vão desenvolver todos os problemas que essa bactéria causa. Só para você ter uma ideia, essa bactéria aqui tem uma letalidade de 40% nos seres humanos. Então a leptospirose é uma doença bem perigosa. Nos humanos, ela vai atacar os pulmões, vai atacar o fígado, vai atacar os rins e claro que isso vai causar uma série de sintomas. Então a pessoa ela vai ter uma febre muito alta, ela vai ter a sensação de mal-estar, dor de cabeça, vai ter dor muscular intensa, cansaço, calafrio e se ela não for tratada, como eu já te disse, a pessoa pode inclusive
morrer. Na prova do Enem 2012, caiu uma questão sobre o quadro clínico de determinado paciente que deu entrada no pronto atendimento relatando que há 30 dias havia tido contato com água da enchente. Ele relatou que nesse lugar da enchente não tinha rede de esgoto e coleta de lixo adequada. Esse paciente ele apresentava febre, dor de cabeça e dores musculares. Diante desse contexto, a questão ela pergunta qual é o possível diagnóstico para esse doente. Vamos lá. Vamos pensar que o acúmulo de lixo urbano, ele vai atrair o quê? Ele atrai ratos que são reservatórios da bactéria que causa a leptospirose. As enchentes, elas vão agravar o problema, porque o que elas fazem? Elas espalham a urina dos roedores infectados pela bactéria da leptospirose. E aí, dessa maneira, obviamente, que esse paciente, ele estava com leptospirose. Um detalhe interessante é que para o tratamento desse doente e de outras infecções bacterianas, a gente utiliza antibióticos. Guarde que tratamento de doença causada por bactéria, guarda isso, bactéria, doença causada por bactéria, ela é feita com antibiótico. E esse é um assunto que não cai no Enem. Despenca. Os antibióticos, eles são medicamentos naturais ou sintéticos, que vão diminuir ou eliminar as infecções bacterianas. É importante salientar que o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, e que teve a sua ação conhecida por acaso durante os estudos de um cara conhecido como Alexander Fleming, em 1928. Em 2017, caiu uma questão onde o texto base falava dos antibióticos e perguntava qual era o mecanismo de ação desse tipo de fármaco. E aí eu te pergunto, você já pensou como é que o antibiótico age? Vamos lá. As bactérias patogênicas, elas estão lá dentro do hospedeiro, né? Estão fazendo a festa, se multiplicando, dando aquela aglomerada sem máscara, enfim. Elas estão lá liberando toxinas e deixando o organismo cada vez mais doente. Esses medicamentos, né, os antibióticos, eles vão atuar danificando alguma estrutura da bactéria. Então o antibiótico, ele pode danificar a parede celular da bactéria, o material genético ou até mesmo os ribossomos dessa bactéria. E assim, ó, eu tenho certeza de que você, em algum momento da sua vida, você precisou tomar antibiótico. E durante o tratamento, você teve lá, lembra? Ficar de olho no relógio, né? Às vezes tinha que acordar de madrugada para tomar o remédio, né? Mas isso é assim mesmo, Jubeluno. Tratar infecções bacterianas é coisa séria. E eu vou te dizer por quê. O uso errado de antibiótico, ele tem causado a seleção de bactérias resistentes que estão sendo chamadas de superbactérias. Nossa, Jubão, me explica direito esse negócio de superbactéria. O que acontece é que as bactérias, elas sofrem muitas mutações porque elas estão se reproduzindo o tempo todo. E assim, obviamente, fica mais fácil para elas, em algum momento, conseguirem uma mutação que permita com que elas consigam se adaptar a alguma condição ruim que está sendo imposta pelo ambiente. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, de um negócio chamado de plasmídio. Os plasmídios, eles são moléculas de DNA com formato circular, onde se concentram genes da resistência. E as bactérias, essas demônias, elas conseguem transferir esses genes da resistência umas para as outras, espalhando assim rapidamente uma adaptação àquele ambiente ruim. Então, por exemplo, tá eu e a Madalena lá no ambiente ruim, eu tenho lá um plasmídio que tem um gene que me permite ser resistente àquele lugar que tá cheio de antibiótico. Aí eu chego lá pra Madalena e falo, ei, Madalena, toma aqui esse plasmídio que você vai se dar bem. E a Madalena se torna também resistente ao antibiótico. E é justamente aí que mora o perigo, porque o uso inadequado do antibiótico, ele tá acelerando a seleção de bactérias mais resistentes. E o que seria esse uso inadequado de antibiótico? Basicamente o que acontece é que os pacientes, eles abandonam o tratamento antes de completar os dias que foram indicados pelo médico. Deu lá 7 dias, o cara só toma 3 dias, já ficou bom, ele abandona o tratamento. Ou ainda fica tomando o antibiótico na hora errada, tinha que ser de 12 em 12 horas e o cara tá tomando de 20 em 20 horas. E aí, dessa maneira, as bactérias mais fracas, elas até são mortas, mas aquelas que são mais resistentes, elas conseguem sobreviver.
porque elas precisariam ficar mais dias expostas ao antibiótico para morrer. Como o cara toma menos dias, elas sobrevivem e aí acabam produzindo bactérias também mais resistentes. E aí, claro que o tratamento acaba ficando cada vez mais complicado. Tem gente, inclusive, que se automedica. Ai, acho que eu tô com uma infecção bacteriana, dorzinha de garganta, ai, tem uma sobra de amoxicilina aqui, ai, vou tomar pra ver o que dá. Na boa, não faz isso não. No Brasil, obviamente, algumas medidas já foram tomadas para diminuir o uso indiscriminado do antibiótico, como, por exemplo, a exigência de receita médica para comprar esse medicamento. Antigamente você conseguia comprar ele sem receita, então imagina quantas superbactérias a gente já não produziu. Cada vez mais a quantidade de óbitos em todo o mundo em decorrência de infecções causadas por superbactérias vem aumentando. E exatamente por isso é que o Enem pode começar a trazer uma questão sobre esse assunto. Então, por isso, fica ligado! Maravilha! Então nessa videoaula você aprendeu sobre as principais características das bactérias e também aprendeu sobre algumas doenças causadas por essas bactérias, como é o caso da sífilis e da leptospirose. Você também aprendeu que o tratamento de doenças bacterianas é feito com o uso de antibióticos e que o uso incorreto desse medicamento está produzindo bactérias super resistentes. Lembre-se que estar cansado faz parte do processo que busca uma grande vitória. Não espere acordar forte todos os dias. E no dia do cansaço extremo, eu só te peço uma coisa: não desista, porque a conquista do teu sonho pode estar mais perto do que você imagina. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!